Ela prometeu e voltou. Olha a Vera Caser de novo conosco aqui no estúdio do Mundo Cooperativo e a gente vai falar hoje sobre a importância das histórias. Como é importante resgatar essas histórias dentro da sua cooperativa e também da sua associação. Verinha, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Bruno. Adoro estar aqui com você nesse bate-papo gostoso e com os nossos queridos telespectadores, né? Cada um na sua casa, no seu ambiente de trabalho, acompanhando a gente. Bruno, as histórias. Eu sempre digo o seguinte, que as cooperativas são verdadeiras fábricas de histórias, histórias lindas, que as pessoas querem ouvir, não é? Que as pessoas querem saber. E nós que somos jornalistas, sabemos muito bem o valor de uma história para você contar. Uma notícia, um fato, o valor da personagem. Eu costumo dizer que é uma joia que precisa ser lapidada. Ah, sem dúvida, porque as joias estão lá, existem. E cabe a gente, então, como fazer essa lapidação? Treinar o olhar para identificar o que é uma história, né? Será que aquele caso ali que a gente está abordando no dia a dia vai dar uma história? Aquele cooperado que a gente atende há tanto tempo e que a gente conseguiu, junto com a nossa cooperativa, transformar a vida dele, da sua família, do seu negócio, não é? Isso vai dar uma história. Então, assim, acho que é muito importante que os profissionais de diversas áreas da cooperativa se preparem para ter esse olhar mais apurado. Treinar o ouvido. O ouvido e os olhos, não é? Para perceber claramente, olha, aqui temos uma pedra preciosa para ser polida, Ô Vera, lapidada. eu não vou contar a idade, mas eu cresci entre a década de 80 e a década de 90. É um menino. E nessa época, tinha um desenho que passava na televisão, que era o Fantástico Mundo de Bob. Ah, que sim. o Bob ficava pensando em como Sim. era em muitas coisas que ele ouvia. E eu me vejo em muitos momentos fazendo isso. Claro. Quando a pessoa está me contando a história, eu estou aqui, ó, vivenciando essa história e vendo como a gente pode aproveitar essa história. Exatamente. É isso que o cooperado É precisa isso, fazer? É exatamente isso, Bruno. Nós, desde pequenos, gostamos de ouvir histórias, né? Todos nós adoramos. Para dormir quando é bebê, né? A gente já começa pequeno, contando as histórias para os nossos filhos, e a gente não sabe, não imagina o quanto isso vai repercutir lá na frente. Mas no caso agora da gente, a gente se conecta muito melhor com as pessoas, com as marcas, com a cooperativa, com o produto, se isso vier junto com uma história junto, É né? verdade. Agregada. Fica muito mais fácil para a gente entender, para gerar emoção, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Mas essa história tem que ser contada naquele modo rápido que tinha no videocassete, ou a gente deve contar essa história pelo seu melhor momento, Olha, Vera? pelo seu melhor momento, mas depende muito do formato que você quer usar, porque você tanto pode contá-la rapidamente, que é no Reels, por exemplo, ou nos Stories, né, mas bem resumidinho. Assim, isso a gente falando nas mídias sociais, né, que não se resume, eu sempre repito isso. O marketing não é só isso, é uma parte muito importante. E você pode contar depois mais detalhadamente no IGTV, contar uma história com mais calma, mais trabalhada. Depois no YouTube também, postar nos sites essas histórias. Bruno, veja bem, é muito diferente, e você, o nosso telespectador querido, é muito diferente você falar de um produto ou serviço, de você contar uma história mostrando como aquele produto ou serviço impactou a vida daquela pessoa, Isso que eu ia te perguntar. daquela empresa, o daquela consumidor hoje sociedade. compra produto ou compra história? Compra história, compra bem-estar, compra experiência, compra felicidade, compra aquilo que gera coisas boas para ele. E é isso que a gente tem de fazer. Nas cooperativas, eu sempre digo isso, Bruno, a gente tem muita legitimidade para mostrar histórias transformadoras, verdadeiramente. A gente não precisa nem forçar a barra, nem elaborar, porque elas estão ali. Então, Caem de bandeja, né? elas estão sendo esfregadas na nossa cara, assim, falando de uma forma bem clara, bem explícita. É a gente estar atento, porque como que eu escrevo, como que você trabalha, você está sempre atento aos fatos, como você disse lá do Bob. A gente precisa estar atento
atento, o tempo todo observando aquilo que está acontecendo. Então você viu um associado, um cooperado extremamente satisfeito, você sabe, ele chega lhe contando que aumentou a empresa dele, que aumentou o número de empregados com aquele recurso que ele pegou no caso de uma cooperativa de crédito, por exemplo. Então você já deve ficar atento e trazer essa história para a gente contar, né? Cada um contar lá fazendo a sua parte, mas no nosso caso, por exemplo, a gente faz matérias para a imprensa, que divulga, né, para o Brasil inteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ensinar então, Vera, a turma de casa, a ensinar a contar uma história. Por onde a gente começa, por onde a gente vai até o meio da história e como é que a gente termina essa história. Vou deixar esse trabalho para você ao longo das semanas aqui na coluna. Beleza, maravilha, Combinado? Adorei a ideia. Vamos. Adorei, é importante a gente contar, associando sempre aquilo que a cooperativa precisa divulgar, aquilo que é estratégico para a cooperativa divulgar, mas, por exemplo, como a empresa tal conseguiu se transformar numa das mais importantes do país, com o apoio do Sicoob. Calma, não vai contar agora. Não vai contar spoiler. agora. Não vai contar agora. Depois você ensina para a turma de casa, combinado? Com certeza, Bruno. Verinha, obrigado mais uma vez. Também. Mês que vem você volta. Com certeza. Tá Me bom? chama que eu venho aqui. Com o maior Obrigada, prazer. gente. Um abraço.